Boa tarde a todos. Bem-vindo ao nosso webinar sobre indústria de games no pós e pró-Covid. Espero que vocês todos tenham tido uma boa semana. Meu nome é Clara e eu sou responsável pela área de vendas e comercial aqui do Latincover. Me encontro no Canadá, em Vancouver, nesse momento. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir mandando pelo chat que a gente vai respondendo. Vai ser uma dinâmica bem interativa. A gente vai respondendo à medida que o Luiz vai apresentando o webinar de games hoje. Hoje teremos a presença do Luiz Persechini como palestrante. Luiz é ex-executivo financeiro de empresas multinacionais, com mais de 15 anos de experiência no setor. Há quase 2 anos, ele decidiu empreender e abriu sua própria startup de tecnologia, com mais 2 parceiros em Vancouver. Ele é CEO e cofundador da Shareware, uma empresa que desenvolveu uma plataforma para conectar jogadores, e também é cofundador do canal financeiro no YouTube. Seja muito bem-vindo, Luiz. Obrigada por aceitar nosso desafio. Obrigado, Clara. Obrigado vocês. Então, é o seguinte, gente, eu queria... obrigado a todo mundo pela presença aí. Vou tentar manter esse webinar, como a Clara comentou aqui. A gente vai falar um pouco sobre a indústria de games, mas vamos falar também sobre empreendedor, como empreender no Canadá, um pouquinho sobre minha empresa. E antes de tudo isso, eu vou começar falando rapidamente sobre mim. Não vou querer entediar todos vocês muito não, mas... Só para dar uma introdução. A Clara falou algumas coisas, mas eu sou originalmente de Belo Horizonte. Eu moro em Vancouver há 3 anos e meio, mais ou menos. Me mudei para cá transferido. Sou economista, tenho MBA em Finanças e trabalhei quase 15 anos aí em áreas financeiras de multinacionais. Durante muitos anos, uma multinacional canadense, que por fim acabei aqui em Vancouver. E mais ou menos 2 anos atrás, sempre fui gamer, sempre me interessei muito por esse mercado. E mais ou menos há 2 anos atrás, eu em contato com alguns amigos brasileiros, até que eu fiz aqui em Vancouver, nem de antes daqui, a gente acabou decidindo, tivemos uma ideia, a gente falou, pô, acho que isso aqui faz sentido. E eu estava um pouco naquele ponto de carreira que ou eu empreendo agora, eu acho que nunca mais vai ser a hora. Então, acabei decidindo por sair do meu cargo de vice-presidente financeiro de uma multinacional de papel e celulose, que foi para onde eu vim trabalhar aqui, e criar a Shareware. Enfim, rapidamente, o que é a Shareware? Não sei se são todos gamers ou não, enfim, vocês podem levantar a mão rapidinho se alguém joga videogame aí ou não, mas eu jogo. E, enfim, a Shareware, na verdade, a gente sentiu uma necessidade clara no mercado, que existia um gap no mercado de gamers no seguinte sentido. Você tem, de um lado, pessoas que gastam milhares de horas por mês ou por ano nos jogos, que eles amam, suas paixões, e do outro, enfim, essas pessoas não conseguem ou não, às vezes não têm oportunidade de monetizar aquelas horas, elas gastam um tempo com isso, elas despendem toda aquela carga emocional de aprendizado em cima de um jogo, tem milhares de horas de experiência e eles não conseguem passar isso para frente de forma relevante, às vezes com amigos só, etc. Do outro lado, você tem também milhares de pessoas que querem entrar num jogo, estão se interessando por ele, ou estão se interessando pelo mundo de games, e às vezes têm dificuldade ou encontrar alguém para poder ajudá-los, ou mesmo, enfim, para poder se tornar competitivo, é um mercado muito, muito apertado, muito difícil, então você precisa ter treinamento, você tem dificuldade de encontrar esse tipo de coisa. Então a gente decidiu criar uma plataforma que iria cumprir uma função aí de conectar esses dois lados do mercado, então que a gente chama de two-sided market, né? De um lado, a pessoa que tem aquela vontade de ensinar, do outro lado, a pessoa que tem vontade de aprender. Mas a gente não quer se limitar no coaching, e não é só no coaching profissional. A gente percebeu que eu, por exemplo, começo um jogo novo e às vezes eu tenho uma dificuldade, e eu não quero ser profissional naquele jogo, mas eu preciso de uma ajuda, ou estou a fim de ter alguém para jogar comigo, uma experiência melhor, ou porque a gente tem muito problema de bullying, toxicity, né, no mercado de games. E a gente queria criar ali um lugar que seria um lugar seguro para você encontrar um parceiro legal para ter uma experiência legal em game. Então, basicamente, a gente fez isso. Essa foi a ideia que surgiu mais ou menos em dezembro de 2018.
num café da manhã entre dois casais e acabou culminando com essa semana a gente lançando a nossa versão beta. Tem 1 ano e pouco aí, mais ou menos, que é isso que era uma ideia e agora virou de fato um produto. Vocês podem baixar aí o app, fiquem à vontade para baixar, fazer comentários, etc. Vocês já podem encontrar pessoas para jogar em diversos jogos, já podem criar grupos para poder trazer gente para poder jogar com vocês ou entrar em grupos e jogar com outras pessoas. A gente ainda está em beta, tem várias coisas sendo testadas, mas já está funcionando. E a partir de hoje também a gente já está disponibilizando, a partir de amanhã, vamos lá, a gente já está disponibilizando os coaches para diversos jogos e também a oportunidade de qualquer pessoa ser um coach, que essa que é a grande chamada que a gente queria para a plataforma, que é não só a gente pegar aquele top 1% das pessoas que têm capacidade e habilidade querem ser coach, mas estão muito ligados à parte profissional, a gente queria trazer isso para o público em geral também. Então, como se fosse democratizar o mercado de coaches. Eu não preciso ser um cara... O exemplo que a gente dá eu não preciso ser um piloto de Fórmula 1 para te dirigir da sua casa até o aeroporto. Tudo que eu preciso é de uma carteira e um carro, e é basicamente isso que o Uber faz. Né? Então, na prática, a gente está tentando aplicar essa mesma teoria, essa mesma ideia para o mercado de games. Enfim, isso aí é a Sherwa de uma forma bem resumida. Somos 3 sócios brasileiros principais, e a gente está com uma equipe hoje de 3 devs no Brasil, de front-end, back-end e servidor, e estamos com 2 devs front-end em Vancouver, mais uma pessoa UX e mais uma equipe de mais 3, 4 pessoas em marketing, além dos sócios. Então, assim, a gente cresceu bastante e está bem legal essa jornada, e estamos lançando e já captamos quase 12 mil usuários cadastrados, desde que a gente lançou, quase 20 mil downloads nas 2 plataformas, então a coisa está avançando aí de uma forma bem legal. Mas, enfim, eu fiz aqui já um jabá rapidinho da Shell e acho que a gente está aqui mais para falar de a indústria de games, falar um pouquinho do cenário e falar principalmente do depois. Né? Eu acho que a gente está vivendo o Covid agora, é uma coisa que é nova para todo mundo. Acho que ninguém que está vivo hoje, ou pouquíssimas pessoas viveram a pandemia de 1918, era outro mundo. Então, todo mundo, 100% das pessoas que estão vivendo hoje estão na mesma base. Não sabiam como era antes do Covid e agora vão saber como é o depois. Né? Então, eu acho isso muito interessante e isso vai dar talvez um gancho aí para a questão de como que isso se aplica à indústria de games, né? Que é realmente uma mudança de paradigma ali. Essa pandemia, eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, tanto em games quanto no todo. Uma coisa que eu esqueci de falar também, depois, se vocês pudessem, eu também tive a oportunidade e honra aí de ser convidado pelos 2 maiores youtubers do Brasil, que são a Nilce Moreto e o Leon Martins, que fazem coisa de nerd e o Cadê a Chave, que moram aqui em Vancouver, e a gente criou agora também um outro canal dos 3, que chama Canal Financeiro, que hoje, por acaso, bateu 100 mil inscritos, então se vocês puderem se inscrever no Financeiro também, a gente fala de finanças, economia e diversas outras coisas, é super legal, e tem os grandes youtubers lá também, eu fico só de figurante, por enquanto, fingindo que você conhece economia, mas então a gente está nessa empreitada. A Nilce e o Leon também são advisors da Shell, enfim, então a gente está bem conectado com eles aí, e são 2 pessoas super legais, eu acho que quase todo mundo conhece. Enfim, então, deixando isso de lado, eu vou tentar mostrar aqui uma coisa para vocês. Eu tenho um slide aqui que fala um pouco da situação do mercado, mas antes disso, claro, eu acho que talvez seria legal, eu queria deixar bem aberto para perguntas, comentários. Eu não sou palestrante, mas quando eu faço isso, normalmente eu não gosto do típico ficar mostrando slide PowerPoint, passando, etc. Então, assim, bota comentário no chat, levanta a mão, fala alguma coisa, e se você tiver alguma dúvida, qualquer comentário, vai ser bem legal a gente tentar fazer interativo, e eu vou respondendo na medida do possível, obviamente eu também não sei tudo. Mas eu queria mostrar uma coisa bem rápida aqui para vocês, que é como se fosse o estado da indústria. Deixa eu compartilhar minha tela aqui um segundo. Enquanto o Luiz vai compartilhando, pessoal, é isso mesmo. A gente queria fazer essa maneira didática, interativa. Quem tiver dúvida, pode raise hands, pode ter os emojis, reactions aqui, pode falar no chat. Faz qualquer barulho, sinal de fumaça, que a gente vai parar aqui. A gente vai conversar com vocês também. Eu vou ter que liberar, só um segundo, que eu vou ter que liberar nas preferências. Acho que já tem uma pergunta aqui, a Júlia. Vai lá, manda bala que eu vou. Clara, prefere que eu coloque no chat ou eu posso falar? Pode falar, claro. Tá bom.
Luiz, uma dúvida que eu tenho, você comentou que a plataforma hoje já está conectando em torno de 12 mil pessoas, né? Você sabe como é que é o profile dessas pessoas? Então, são brasileiros, são latinos, Ótimo. são americanos? Qual é a profissão dessas pessoas? São jovens, Legal. homens, mulheres? Sabe um pouquinho o perfil deles? Sei sim. Ótima pergunta e, enfim, vamos entrar um pouquinho nisso. A nossa estratégia sempre foi, da Sherwa, sempre foi lançar inicialmente no mercado brasileiro, tá? Por alguns motivos. O primeiro motivo, que é obviamente o mercado que a gente tem mais conhecimento, temos mais entrada, temos obviamente excelentes advisors e outros streamers que a gente conhece, então a gente tem uma entrada de marketing lá sensacional, que assim poucas empresas teriam nesse início, né, sem gastar muito dinheiro, então a gente consegue fazer um barulho grande e conseguir botar essa plataforma na frente de muita gente sem gastar muito dinheiro, que é tudo que uma startup quer. Então essa sempre foi a estratégia, por esse motivo, número 1. E o motivo número 2 é que o Brasil, ele é o segundo mercado de game no mundo. Na verdade é o terceiro, mas eu estou excluindo China, porque China é outro mundo. Mas então, assim, pensando assim, né, a gente aqui no Western World mesmo, ele é o segundo mercado de game depois da América do Norte, em termos de usuários. Gigante, é muito relevante para isso, então gera essa importância. E além disso, o brasileiro é muito, muito, muito pão duro, é muito difícil, e também pela questão financeira, é muito difícil pagar. E como a nossa plataforma ela é freemium, ou seja, ela tem opções de graça, que a gente agrega ali aquele valor de graça, mas a gente quer, obviamente, monetizar e a gente quer trazer formas de ganhar, de ter receita e por aí vai. A gente sentiu que o Brasil seria um lugar legal para testar essas formas de receita. Por quê? Porque uma vez que funciona lá, em tese funcionaria melhor em qualquer lugar, entendeu? Se você descobrir como é que você tira o dinheiro do bolso ali do brasileiro médio, em tese isso funciona. Então, assim, por esse motivo, a gente hoje tem exclusivamente quase que a totalidade de usuários brasileiros, tá? Isso para responder a sua primeira pergunta. A nossa estratégia é expandir lá alguns meses e depois começar uma estratégia orgânica fora, talvez América do Norte. Depois a Ásia e tal, mas sim, isso é um pouco mais para frente. Em termos de demografia, eu tenho os dados, a demografia de gaming, ela infelizmente ainda é muito ligada ao Sudeste, principalmente online, por um simples motivo, que é a questão de banda larga, né? A distribuição de banda larga. A gente ainda tem uma dificuldade grande em algumas regiões do Brasil. Até, enfim, eu vou na casa da minha mãe lá em Belo Horizonte, a net não funciona, é uma confusão, etc. Então, assim, a gente sabe que a gente vive vendo aí streamers famosos do Brasil tendo problema com a internet, e gente assim, que pega 20, 30 mil pessoas assistindo e às vezes não pode fazer uma live porque tem um problema com a internet, entendeu? Então, assim, a demografia ainda está muito ligada ao Sudeste nesse sentido. Em termos de sexo, é legal, porque de gênero, é legal porque tem eu ia até mostrar isso no meu slide, que eu não estou conseguindo compartilhar, Gabriela, porque parece que eu tenho que botar nas minhas preferências, autorizar o Zoom, e ele tá pedindo para eu poder sair do Zoom e reiniciar o Zoom, entendeu? Não, então peraí, só um minutinho, eu acho que eu consigo resolver isso agora. Mas enfim, então assim, voltando à questão do gênero, é legal que eu tenho até nos meus slides aqui uma coisa que eu sempre mostro, que as pessoas têm um estereótipo tradicional em game que só tem homem. Isso não é verdade. Hoje a gente tem a distribuição de gênero dentro do universo gamer mais ou menos 45-55. Tá? Então, assim, nós estamos falando que é quase meio a meio, homem e mulher. E isso é muito interessante, principalmente quando a gente fala, obviamente, com investidores ou com outras pessoas, para quebrar um pouco desse estereótipo, entendeu? O legal também, assim, de você ter a questão desse público feminino muito forte, ele é um público altamente engajado, no que eles gostam, e é um público que é altamente exigente também, então a gente sente muito isso, está sempre mandando feedback, sempre pedindo coisa e tal. Então, assim, essa é o resumo talvez da sua pergunta, eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas... Luiz, temos uma pergunta aqui da Mariana Balga. Você já pensou em expandir o mercado para portugueses, para a Europa? Já, na verdade isso é bem interessante, porque o Brasil, na indústria de game, ele
acho que quase toda a indústria de digital, ele meio que é uma colonização reversa com Portugal, né? Porque os portugueses são super fãs dos streamers brasileiros, dos gamers brasileiros, eles acompanham os canais de YouTube, os canais de Twitch, eles estão direto ali engajados com esse público, e tem poucos como se fossem os heróis próprios em Portugal. Então, na verdade, o segundo lugar que a gente tem mais download do nosso app, por enquanto, é Portugal, que é realmente o pessoal tá ali muito engajado em game, joga com os brasileiros e eles estão... que acaba sendo o maior mercado, né? E eles meio que vêm de carona na questão da língua. Então é muito comum você ver portugueses, às vezes, participando das lives ou dos streams de gamers brasileiros, entendeu? Tá. Isso é eu peço desculpas, eu acho que eu conduzi a pergunta um pouquinho errado, mas você acabou respondendo, né? Que é sobre se os usuários portugueses estavam presentes na plataforma. Você falou que é o segundo, né? Então... Sim. Deixa eu dar os dados aqui. Não tem problema eu não compartilhar a tela, não, mas é só dar os dados rapidinho. Eu acho que agora você consegue. Agora você consegue. Isso. Vamos lá. Agora. Tenta mais uma vez, por favor. Beleza? Eva. Agora parece que... Foi. Que bom. Vocês estão vendo minha tela ou não? Sim. Então tá, eu não vou dar... Enfim, eu acho que está dando para ver. Então, a figura geral é a seguinte do mercado de game. Tá? Deixa eu só tirar isso aqui da frente, porque a telinha das caras está na minha frente aqui. Então tá, esse aqui é o mercado de game pré-Covid, tá, gente? Nós estamos falando de um mercado fechou em 141 bi em 2019. Esse número está um pouquinho desatualizado, mas ele é 141 para 2019. Tá? Ele é um mercado 51% mobile. Isso é um negócio que a gente sabe, mas não sabe, entendeu? Porque a gente lembra de videogame e aí você pensa no console, você pensa no PC, mas a maioria dos games hoje, a maioria dos usuários estão no celular. Já passou de 51%, a expectativa é que seja 75% no futuro, nos próximos 5, 10 anos. Tá? De resto, nós estamos falando de 25%, aí os outros 50% é dividido, metade entre PC e console. Tá? Deixa eu só fechar aqui que a minha Siri ativou, não sei porquê. Enfim, então, isso é bem legal. Nós estamos falando... Quer uma noção do que esse número quer dizer? 140 bilhões? Hollywood, o mercado de cinema inteiro, são 135 bilhões. Ou seja, o mercado de gaming é maior que Hollywood, ou seja, o mercado de cinema hoje. E a expectativa é que o mercado de cinema, em tese, ele está num crescimento já orgânico, menor, e o mercado de gaming está em hiperascensão ainda, principalmente mobile. Então, a gente vê taxas de crescimento no mercado de PC e console de 1 dígito, às vezes nem isso, decaindo, dependendo da situação, e a taxa de crescimento do mobile está aqui, inclusive o número aqui, 25,5% year over year. Né? Nós estamos falando de um mercado que está crescendo 1/4 todo ano, o mercado mobile. Então, assim, realmente, enquanto isso, o PC aqui, 1,6%. O mercado console crescendo 4%. Isso é o estado das coisas pré-Covid. Tá? Um outro dado que eu gosto de mostrar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Porque... É claro que eu arrastei a figura para cima, né? Mas deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Então tá, vamos voltar para esses dados aqui, que eu falei do estereótipo, que é legal. Então eu falo, né, o gamer médio, ele tem 33 anos, é outro anti-estereótipo, vamos dizer assim, né? Porque a gente fala muito do jovem, das crianças, etc. Sendo que, na verdade, o gamer médio tem 33 anos, ou seja, é aquele jovem adulto que às vezes joga em casa à noite ou que está no celular. Tem muita... a faixa de... etária está muito concentrada, às vezes, também no pessoal acima de 60 anos, porque há muitos aposentados, o pessoal tem tempo, principalmente de mobile. Tá? Então, é uma coisa também que é anti-estereótica nesse sentido, porque a gente sempre tem a imagem do menino com espinha jogando em casa. E não é. Às vezes é a moça executiva que joga entendeu? À noite, ou enfim. Então, assim, é bem diferente do que a gente imagina. E dentro do mercado... Uma coisa legal de falar do mercado de gaming também é que a gente tem diversos nichos dentro dele. Né? Então, do mesmo jeito que quando a gente fala em mercado de game, a gente pensa em videogame, no jogo especificamente, existem outros subnichos ali, não só de vender jogos ou vender consoles. A gente tem um mercado, por exemplo, de streaming, que é um mercado que está ficando muito grande, e que são os streamers que fazem uma live jogando e etc. Esse mercado ele é dominado por 3 grandes empresas hoje. As plataformas maiores são a Twitch,
o YouTube Gaming e a Mixer. Curiosamente, todas as três plataformas são subsidiárias ou foram compradas pelas três grandes empresas gigantescas de tecnologia hoje. Então, a Twitch é da Amazon, foi comprada pela Amazon, a Mixer é da Microsoft e o YouTube, obviamente, é do Google. Então, nós estamos falando que hoje o mercado de streaming ele é disputado pelas três maiores empresas de tecnologia do mundo, basicamente. Então, assim, são peso pesado, coisa peso pesado mesmo disputando. Não é três startups ali que ganharam muito público, etc. Não, é gente com muito dinheiro em caixa, com muito firepower, com muita influência, tentando dominar esse mercado, basicamente. A Twitch, ela fica em primeiro lugar, mais ou menos, o YouTube em segundo, e a Mixer está começando a crescer agora, ela fica ali em terceiro lugar. Uma outra parte do mercado de gaming é o mercado de esportes, que aí é basicamente a profissionalização do jogador, basicamente, né? Mas o mercado de esportes, ele não tá só necessariamente ligado à pessoa que é o profissional. Ele está ligado também a quem assiste aquilo, as marcas que patrocinam aquele mercado, né? Então, uma comparação que a gente faz muito é com o mercado de esportes tradicional, por exemplo, que aqui nos Estados Unidos funciona muito, aqui nos Estados Unidos, na América do Norte, funciona muito sobre o modelo de franchise, né? Que aí você tem as franquias de cada lugar, igual você tem o Toronto Raptors, ele é uma franquia que tem um dono, e joga na NBA, e tem os patrocinadores, etc. O mercado de esportes está começando a evoluir agora, e ele está tentando se organizar mais ou menos dessa forma, com franquias também. Mas a gente ainda não sabe se é isso mesmo que vai funcionar, ainda está sendo muito testado, etc. Para te dar uma noção, o mercado de esportes hoje ele tem um número, se não me engano, são por volta de 2 bilhões de dólares em termos de receita e geral que gira no mercado de esportes. Ou seja, ainda é 10% 2% do total do game, um pouquinho mais, 3% do total de game em geral, mas é um mercado que é esperado a crescer a taxas maiores, por volta de 50%, 60% aí ao ano, dependendo do que isso tudo pré-Covid, tá? Agora provavelmente acelerou. Então esses são os dados base, tá? A gente tem um mercado de 140 bi de dólares, que é dividido basicamente 50% mobile, 25% PC e 25% console. A gente tem um mercado que é super distribuído em termos de gênero, em termos de demografia também, com Ásia, América do Norte, América Latina e Europa sendo grandes players. A estimativa é que são 2 bilhões de pessoas que jogam game em algum momento, de alguma forma. Nós estamos falando aí de 1/3 da população do mundo. Então, assim, é um mercado realmente global e muito grande. E também distribuídos em termos de faixas de renda, etc. Então, assim, acho que é para dar a ideia de como que a coisa é geral. Agora, acho que tem alguma pergunta? Claro, eu posso continuar aqui, porque eu também estou falando, eu vou falando e, enfim. Vamos ver como o pessoal aqui, ó. Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem interagir? Estão com dúvida? Tá bom, eu vou Acho que continuando pode seguir. aqui. Então, assim, o que é legal, deixa eu ver se eu só consigo avançar aqui. Consegui um pouquinho. Enfim, eu fiz uma cagada aqui, desculpa. Mas eu coloquei um gráfico em cima do outro aqui. Consegui. E aí, o que é legal? Então, falando um pouquinho de esportes, a gente pode falar um pouco do crescimento. Então, o mercado está crescendo aí 25% ano sobre ano. Um mercado que basicamente explodiu agora no Covid. Por quê? Junto com o streaming. E aí, aqui só uma previsãozinha que é legal. 180 bi de dólares esse mercado, a previsão, isso pré-Covid, para esse mercado em 2021. O mercado de games em geral. Tá? E aí vamos para esportes. Esportes estava crescendo 25% ao ano, em média, desde 2016. É um mercado que está aí com total revenue de quase 1,6 bi, então mais ou menos 10%, 1% do mercado total. A parte aqui de brand investments é as ativações de marketing das marcas no mercado de esportes, né? Então, a Intel vai lá e patrocina um time, bota a marca dela e por aí vai, entra aqui nesse fator aqui. A expectativa é que isso continue nessa taxa de crescimento ou maior. O que o Covid fez com o mercado de game? Que é bem interessante. Eu vou voltar para esse gráfico aqui. Bom, isso aqui é uma taxa esperada de crescimento com base no mercado mobile crescendo 25% ao ano e os dois outros mercados, PC e console, crescendo por volta de 5%. Tá? O que o Covid fez com isso? Ele basicamente pode jogar esse gráfico no lixo. Por quê? Ele acelerou de forma exponencial
o que a gente esperava para os próximos 5, 10 anos para o mercado de gaming, principalmente nas áreas de streaming e esportes. Tem um gráfico aqui, eu vou mostrar, que eu puxei hoje do Google. Me fala se vocês estão vendo aí minha tela. Tá todo mundo vendo minha tela? Tá? Esse gráfico aqui é o seguinte. Em média, quantas pessoas estão assistindo esse jogo aqui, Counter-Strike Global Offensive, que é o famoso CSGO, na Twitch, no mundo, de 2018 até basicamente agora, junho. Tá? Então, ele teve um pico aí em setembro de 2018, basicamente de 100 milhões de pessoas no total. Ao mesmo tempo, tá? 100 mil pessoas ao mesmo tempo assistindo aquele jogo ali na Twitch. Alguém jogando ele, ou falando dele, ou enfim. Porque ele teve uma atualização aqui nesse momento e gerou um interesse muito grande. Depois ele ficou ali mais ou menos entre 40 e 60 mil pessoas ao mesmo tempo assistindo aquele jogo por dia. O que aconteceu com a Covid? É essa parte do gráfico que vocês estão vendo aqui. Tá? Essa parte do gráfico que vocês estão vendo aqui aconteceu para todos os jogos, todas as plataformas. Tanto de streaming quanto de esportes. E basicamente mudou o mercado de patamar. O que isso quer dizer? Quer dizer que você está falando que basicamente dobrou a média. E isso era o esperado para os próximos 5 anos do mercado. Então é como se a gente tivesse quase que o JK aqui, 5 anos em um, enfim. A gente acelerou aí o crescimento do mercado em menos de um ano, em meses, o que era esperado para os próximos 5 anos. Tá? Isso aconteceu, posso mostrar esse jogo. Aqui, ó, outro jogo, Tom Clancy em Rainbow Six. Mesma coisa, olha aqui, ó, crescimento. Mesma coisa, simplesmente entre fevereiro e março. Tá? E eu tinha algum outro gráfico aqui, mas eu acho que ele me cortou, deixa eu ver. Aqui é o revenue do Twitch, deixa eu ver se aqui. É o revenue do Twitch também. Monthly broadcasters também subindo exponencialmente. Isso aqui é o que vinha crescendo aos poucos e depois ele toma mais um fôlego agora. Enfim, o que isso quer dizer? O que eu acho que isso tudo quer dizer? A gente ainda não sabe, de fato, a grande pergunta do momento teve essa queda aqui porque está tendo reabertura, a gente está voltando, as pessoas estão voltando para trabalhar, estão voltando para a escola, etc. A grande questão do momento do mercado de gaming, que não sei se alguém ainda tem resposta, a gente só vai ver com o tempo, essa média, ela vai voltar para o que era antes? Ou essa média vai agora funcionar num novo patamar? Ou seja, as pessoas que não viam... isso tudo aqui aconteceu também com Netflix, com Spotify, todas as plataformas de streaming também tiveram o mesmo boost, né? E aí a grande pergunta de uma vez que você tomou gosto por aquilo, uma vez que você experimentou, quantas dessas pessoas vão ficar que não tinham antes naquele mercado? A expectativa é que grande parte, ou pelo menos uma boa parte delas. Então a expectativa das pessoas que estão na indústria de gaming hoje é que sim, isso é uma mudança de patamar permanente. Por mais que possa voltar, a gente estava um número muito alto antes, porque estava todo mundo em casa, etc. Agora, em vez de ligar a televisão, a pessoa se acostumou a ligar ali na Twitch ou no YouTube para poder ver um jogo, alguém jogando, etc. A pessoa ela tomou um gosto por um jogo que ela jogou mais horas, ou um jogo novo que ela teve tempo agora finalmente de jogar, porque ela estava em casa. E isso vai sim acelerar de forma exponencial o crescimento do mercado e trazer para o presente o que era esperado aí para os próximos 5, 10 anos. Essa é a expectativa geral do mercado. Então, se a gente estava falando, sei lá, de 180 bi para 2023, eu acredito que facilmente a gente vai passar de 200 bi esse mercado antes disso, sem nenhuma dificuldade. Porque a gente tem que lembrar também que não é só do lado das pessoas que assistem. As empresas estão vendo isso, estão sentindo os números e estão passando a investir ainda mais nisso. Então você começa a gerar mais dinheiro de empresa, mais dinheiro de marketing, mais desenvolvimento em cima de jogos. Obviamente todo mundo querendo ali o seu quinhão daquele novo mercado. E isso acaba acelerando o ambiente como um todo. Não só as pessoas que assistem, as pessoas que consomem, mas também o lado da oferta, né? Então uma vez, obviamente, você tem um aumento da demanda, a oferta acompanha mais devagar, mas ela vem e acompanha também com o tempo de uma forma mais rápida que seria antes. Essa é a minha expectativa. A gente, como Shelwa, a gente não tem essa comparação, infelizmente, porque a gente não estava 100% lançado antes, mas
todas as projeções que eu tinha em termos de ganho de usuários e em termos de gasto de marketing para ganho de usuários, eu joguei no lixo ontem, basicamente, porque elas foram superadas de muito, basicamente. A gente está tendo aí estamos ganhando 2 a 3 mil usuários por dia, que era um número que nem no meu maior sonho eu achava que poderia ser possível, contanto que a gente está gastando de marketing que é 0. Então, assim, ou muito pouco, na verdade. E porque a gente sente que existe, ou seja, a gente está sentindo que existe essa necessidade de conexão, de encontrar pessoas e que as pessoas estão, de fato, ali inseridas naquele mercado, que o esportes está se tornando super popular, não só entre, obviamente, o público infantil, infanto-juvenil e jovem, mas também pessoas... jovens adultos ou pessoas, às vezes, mais velhas que têm mais tempo, ou tanto na parte passiva de assistir, quanto na parte ativa de jogar. E isso a gente vê no dia a dia, se tornou um dado incontestável. A grande questão agora é como que as empresas vão se aproveitar disso, né? Tem uma discussão com relação à estrutura de esportes, se realmente a estrutura de franquia é a melhor. Eu, pessoalmente, acho que não porque a estrutura de franquia seja ruim, mas porque eu acho que os esportes se organizam de uma forma muito diferente do que os esportes tradicionais. E o que está acontecendo agora, e eu estou entrando talvez numa discussão aqui um pouco mais paralela, mas o que está acontecendo agora é que as pessoas que têm dinheiro, que investem nos esportes tradicionais, estão trazendo aquela mesma fórmula e aplicando para o esportes, que é o que eles sabem fazer. Mas, na verdade, eu acho que a gente ainda vai descobrir como que vai ser esse caminho. Eu acho que alguém levantou a mão, não sei se alguém... Não, eu ia, na verdade, te perguntar sobre isso, você já encaminhou. Eu venho do esporte, da área de esporte tradicional, vamos dizer assim. Legal. E comecei a acompanhar com os clubes essa questão dos esportes. E ao que parece, a gente está engessado, e essa era uma discussão que eu tinha muito mais em termos paralelos, e aí eu queria entender como é que você vê isso, se você já sentiu isso. Porque assim, dentro dos clubes, e aí estou te dando uma visão dos clubes no Brasil, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, eles ainda tratam dentro como se fosse o esporte que já não é nosso melhor. A gente já não é tão bom em administração. A gente já sabe disso. Exato. E na verdade era como você vê isso, aí mais como a experiência daqui, de se existe possibilidade para essa transição de uma coisa muito mais virtual, daqui a gente aprenda com os dados de hoje. Não, cara, assim, é isso aí mesmo. Eu acho que, enfim, tem a questão toda específica do Brasil aí também, porque, né, eu acho que o futebol é um exemplo muito interessante, que o Brasil é o melhor país do mundo, sei lá, se ainda mas pelo menos garantidamente um dos melhores países do mundo no futebol, e provavelmente é um dos piores na administração dos times, entendeu? Então, assim, talento não necessariamente vem ali com a administração. Então, eu acho que o Brasil acaba sendo um caso à parte nesse sentido no esportes, mas eu gosto de dar muito, por exemplo, o exemplo do vôlei, que é super altamente sucedido no Brasil e teve uma boa administração e acabou se tornando um grande esporte aí. E aí, como é que transfere isso para o eSports, eu acho? Eu acho que tem 2 pontos interessantes. O primeiro ponto é ninguém sabe. Essa é a resposta. Ninguém sabe qual a fórmula vai funcionar. As pessoas estão tentando aquilo que elas conhecem. Mas é muito diferente, e eu falo isso sempre com todo mundo que me pergunta, que entra nessa discussão. O futebol foi criado lá pelos ingleses, foi levado para o Brasil em 1800 e pouco, e as pessoas jogam mais ou menos ali 4 linhas, 2 gols e uma bola há muito tempo. As regras mudaram aqui e lá, mas são 4 linhas, 2 gols, uma bola, né? Os esportes não são assim que funcionam. Ou seja, hoje você tem um time de LoL, tudo bem, LoL está aí há muito tempo, talvez seja um que se consolidou, mas um exemplo grande que eu dou é, gente, Quake já foi esporte. Alguém lembra que Quake é hoje, entendeu? Outros jogos já foram esportes e que não são mais. Eles são dominados por empresas privadas que têm total controle sobre as regras, sobre quem pode jogar, quem não pode jogar e como funciona. A gente vai pegar a mesma estrutura dos esportes tradicionais e transportar isso para esse mercado. Eu tenho minhas dúvidas se funciona. Vai que, de repente, a Epic fala, olha, realmente esse jeito aqui que está o ranqueado Fortnite eu não estou gostando porque não está me gerando receita, sei lá, ou porque realmente não é mais eficiente para mim. E acaba com todo um ambiente ali de que tem patrocínio por trás, que tem pessoas treinando nos times, que tem não sei o quê. Então, eu tenho essa preocupação. Eu acho que a gente precisa encontrar uma forma de
talvez focar mais nos jogadores do que nos jogos, entendeu? E aí o jogador obviamente tem especificidade de jogo para jogo, mas ele ter ali uma questão mais all-round, entendeu? Dele conseguir circular mais entre os jogos e poder ser útil de um para o outro. Porque, por exemplo, sei lá, o Fortnite deixou... E desculpa, gente, quem não conhece Fortnite, mas assim, eu também não sou péssimo em Fortnite, mas tem uma coisa no Fortnite, quem conhece sabe o que é. Se você não sabe construir bem, você não ganha o jogo. É basicamente isso no Fortnite, tá? Agora, uma pessoa que se especializa no Fortnite, ele vai ter que se especializar em construção. Se o Fortnite deixar de ser um esporte, esse cara que tá, ou essa menina que estão lá hoje, jogando Fortnite profissionalmente, passa a ser um amador do outro jogo, do dia para a noite. Entendeu? Então, assim, é um mercado muito diferente. E aí eu acho que a gente vai ter que entender como que isso funciona. Eu vejo, aí voltando mais para saber, eu vejo aqui fora que está começando um foco mais nessa questão do all-round. De, tipo assim, as pessoas têm que estar, é importante estar healthy, com a dieta em dia, o povo dormindo, tem programas e cursos disso, e começar a entender todo o ambiente. Mas eu ainda sinto que o pessoal está tentando atacar muito pro lado de franquia. Você vê isso no Brasil mesmo, tá? A questão da franquia do próprio CBLOL aí, do campeonato de LOL, que vai começar esse ano. É caríssimo para você entrar, para você ter uma franquia, etc. Que é esse modelo que funciona nos esportes. É até interessante que no futebol no Brasil nem é tanto assim, né? Mas pelo menos lá fora é esse modelo de franquia. Então, assim, eu acho, cara, que o que a gente está vendo hoje não vai ser o que vai estar daqui a 5, 10 anos. A gente vai estar maior, não tem dúvida absolutamente nenhuma. Vai estar mais abrangente em termos de público, demografia, gênero, tudo. Mas não vai ser definitivamente a organização que a gente está hoje. Assim, eu não sei se eu te respondi, mas é o que eu acho na prática. Entendeu? Na verdade era porque, óbvio que eu acompanhei mais a questão do FIFA, né? Que são os jogos de futebol dentro do futebol. Mas era tentar entender, porque assim, para mim não faz sentido que continue igual. Pelas N razões que você já deu. Então era meio que entender esse... o FIFA é muito legal porque assim, o FIFA é um exemplo bom. Quer dizer, o próprio jogo, enfim, você provavelmente conhece mais do que o do jogo, mas o próprio jogo evoluiu por demandas do próprio esporte, né? Então você teve o trick shot, enfim, você teve coisas que foram evoluindo dentro do jogo por demandas do esporte. Sensacional. Legal, ou seja, o mercado foi avançando por demandas dos profissionais. Tá bom, mas e se a EA não quisesse fazer isso? Ou se de repente ela resolvesse fazer uma mudança que ia desagradar todo mundo? Ela pode fazer isso, ela tem essa liberalidade. Então acaba que o esporte... E aí você tem enfim, você tem o PES lá, que é outro jogo, entendeu? Que aí um profissional de FIFA pode até ser bom entendeu? No outro jogo, mas ele não é a mesma coisa. Então você meio que consegue acabar com o ambiente de uma forma muito fácil. Se a EA, por exemplo, de repente fale por um outro motivo, um jogo que deu errado, e o FIFA acaba, e aí todo mundo que está focado em esportes no FIFA. Né? Então, assim, isso, cara, é bem complexo. Eu não sei, de fato, responder. Eu só acho que a gente vai ter que lidar com isso de alguma outra forma, que seja, talvez, focar no all-round do jogador. É o que eu vejo agora, entendeu? Legal. Valeu. Beleza. Mais alguma pergunta? Alguma coisa? Tá, então assim, o que eu queria mais falar e deixar claro, eu acho o seguinte, eu queria falar um pouquinho também, até comentei com a Clara antes, seria legal a gente falar, eu não sei de onde cada um de vocês são, mas eu queria falar um pouquinho do ambiente de Vancouver, tanto no lado de empreendedorismo, tanto no lado de gaming. Eu tenho a honra, o prazer de um dos meus sócios e meu grande amigo aqui, que eu conheci aqui, que é o André, ser formado aqui na Vancouver Film School em Game Design. Então, é uma cidade que, ela garantiu que as pessoas daqui tenham essa formação e que consigam se colocar nesse mercado. Ela é, obviamente, base da EA, que é gigante, todo mundo conhece, mas eu fiz uma pesquisa rápida aqui antes e me parece que são 270 estúdios de game, de pequenos a grandes, todos os tamanhos, né? De tamanho global, como a EA, até um estúdio indie com 4, 5 pessoas, entendeu? Não é incomum você andar nas ruas aqui e você vê estúdios de gaming nos lugares, nos escritórios, etc. E isso acabou gerando uma cultura local muito interessante, né? Porque você tem a VFS, que provém mão de obra de entrada
para essas empresas em muitas partes, mas, por outro lado, também não consegue prover a demanda de todo mundo, porque, ao mesmo tempo, o que eu vejo no ambiente de Vancouver hoje, pelo menos pré-Covid, né? Agora talvez tenha mudado um pouquinho, mas pré-Covid é que, como o Vancouver acabou virando uma segunda opção depois de Seattle aqui na América do Norte, principalmente porque São Francisco ficou impossível, caríssimo, não dá para viver, você tem que ganhar $200 mil lá por ano para poder ter uma vida normal, mais ou menos, e morar no subúrbio, 1 hora do seu escritório no Google, entendeu? E, enfim, o Seattle estava indo para esse caminho. A gente tem amigos em Seattle, etc. Eu vejo. E acabou que o Vancouver se tornou uma opção por diversos motivos, pela facilidade de visto, pela incentivo em imigração aqui, e por ter aí essa mão de obra local também, essa quantidade de talento que estava sendo formado. E aí acabou gerando uma competitividade muito grande nesse mercado, né? Então, eu, antes do Covid, que estava tentando contratar um desenvolvedor para sênior, é super difícil, salários altíssimos, super caro, e muita gente, porque os estúdios de game, mas não só os de game, a gente tem o Facebook grande aqui, a gente tem a Microsoft, enfim, tem a Amazon, tem todos esses aí, tem a Amazon, acho que tem, pouca gente sabe disso, mas acho que a Amazon tem 2 ou 3 mil pessoas aqui em Vancouver. Então, assim, é um número absurdo. E eles nem têm um escritório oficial em tese, entendeu? Então, acabou sendo uma competitividade muito grande. E as escolas locais perceberam isso e começaram a prover cursos e etc. para poder suprir essa demanda. Mas essa demanda, ela acaba que, principalmente na área de games, que não foi tão atingida pelo Covid, pelo contrário, ela continua. Então, a gente vê uma constante, assim, só se entrar qualquer site de vaga aí de Vancouver, que você vai ver estúdio de game contratando o tempo inteiro para tudo. Desde recepcionista até, enfim, desenvolvedor e UX e tudo que você pode procurar. Isso para as empresas menores é complexo, porque gerou uma dificuldade de atrair talentos. Por mais que, obviamente, você tenha... startup é sensacional... entendeu? Tá aqui 2 balinhas e um pinball e um pouco de equity, mas assim, no fim do dia, entendeu? Não é tão fácil. Eu sei por experiência própria. Então, você tem que, obviamente, tem que vender a visão, toda a estratégia, as pessoas compram isso, mas você está disputando com quem está pagando muito, muito, muito alto. Então, isso gerou uma certa dificuldade para as empresas menores e para as startups e outras empresas de tecnologia. E a gente está lidando com isso. Mas, assim, o Vancouver, a cena de Vancouver para gaming, para tecnologia em geral, eu não consigo falar melhor. Eu conheço bem Seattle, eu conheço alguma coisa da cena de São Francisco e conheço bem a cena de Nova York. E, assim, eu sei que aqui realmente... E, curiosamente, conheço bem a cena de São Pedro Valley, que é em Belo Horizonte, que também é muito famosa. Enfim, que conheço de galera da Simpla, galera da Samba, todo mundo que criou essas grandes empresas no Brasil, que vem ali da minha vizinhança, basicamente. E posso falar com toda certeza que a cena aqui pessoas altamente qualificadas, empresas famintas por talento e certa facilidade aí de imigração, dependendo da sua formação, etc. Isso é muito legal. Agora, obviamente, também traz outros fatores, acaba sendo caro e encarecendo a cidade, etc. E a gente já parte para entrar numa outra discussão. Mas, assim, eu queria só fazer um resuminho sobre isso, né, claro, que eu acho que seria legal a gente deixar isso claro. Que tanto na parte de investimentos, ou seja, quem estiver buscando parceiros, tanto para ser investido ou para investir, eu recomendo, principalmente nessa área de gaming, eu recomendo dar uma passada por Vancouver, conversar com os contatos locais. Obviamente, meus contatos estão aí, vocês podem ir no LinkedIn, fiquem à vontade para me mandar mensagem, etc. Eu estou 100% aberto aqui para ajudar no que for possível. E, enfim, eu acho que a gente já está meio caminhando aqui para mais para os finalmente. Queria ver se tem mais perguntas ou algum outro comentário. Isso, pessoal. Queria saber também de vocês, como é que vocês estão, como é que vocês estão achando. Primeiramente, eu queria falar, né, Luiz, assim, sobre a sua palestra, a sua aula que você está dando para a gente. Nossa, está muito bom. Assim, eu sou leiga nesse assunto, eu estou aprendendo muito, adorei, de verdade. E acho que todo mundo aqui também. E eu queria ver se alguém tem mais alguma dúvida, se tem alguma pergunta.
Às vezes manda no... Oi, acho que alguém levantou a mão. A Júlia. Isso, gostaria de fazer mais uma pergunta para ti, Luiz. Vai lá. Muito obrigada também, tá, pela tua palestra, acho que foi muito rica. Só contextualizando um pouquinho a minha pergunta, tá? Eu trabalho numa empresa chamada VanHack, né? A gente conecta profissionais de tecnologia com empresas aqui do Canadá, né? E também da Europa. E assim como você falou do crescimento, a gente está vendo um boom também agora de empresas, né? De estúdios, grandes empresas de gaming nos procurando por falta de talentos, né? Então, o que eu gostaria de entender de ti é assim, em relação à tua plataforma, ao profile, né, dos usuários, tem uma certa tendência deles serem da área de TI? Ou não, ou são pessoas com uma diversidade enorme, né, de background, de carreira, né? E outra coisa que eu queria entender contigo é assim, eu sei que o investimento de marketing é muito pequeno, né, como você falou anteriormente, mas hoje quais são os canais que vocês utilizam para se comunicar com esse público? Legal. Não, ótimas perguntas. Inclusive, eu conheço o VanHack, assim, de nome e acompanho vocês no LinkedIn. Um dos nossos funcionários aqui, que é o Fê Batista, eu acho que ele conhece alguém aí também de vocês. Eu tinha até pedi para ele para a gente marcar um bate-papo e acabou que com o negócio do Covid não andou. Mas, enfim, a gente se encontra num outro momento. Mas eu acho assim, são dois pontos. Um ponto muito legal, você falou com relação aos canais, eu vou começar por ele. O que a gente vê nesse mercado de gaming que pouca gente sabe que não é do mercado? Obviamente, quando você abre um canal de contato, você tem lá e-mail, etc. Mas uma coisa que é primordial para gaming é o Discord. Todo gamer hoje, basicamente, tem o Discord, que é um programa que é basicamente um chat de voz. Ele tem vídeo também, enfim, mas é basicamente um chat de voz que você cria seus grupos. E pensa o Discord como se ele fosse um Slack do game, entendeu? E ele tem ali mas a opção de voz meio que natural nele, entendeu? E aí que você vai criando os canais diferentes dentro do Discord, igualzinho você vai criando os canais dentro do Slack. E aí os gamers, na verdade, é o que todos os grandes gamers usam, todos os grandes streamers usam para poder conectar com seus amigos, para poder fazer os grupos, para poder jogar com as outras pessoas. E assim, o frenesi dos gamers é essa plataforma que é aqui de São Francisco, se não me engano, são de São Francisco, Los Angeles, enfim. Até uma integração com o Discord é uma coisa que a gente assim, já tem nos planos, etc., para poder já meio que jogar a galera direto lá e conversar. Então eu sugiro que vocês deem uma olhada, né, nisso. Eu posso depois te mandar o link, enfim, mas é Discord sem i, tá? E aí você pode pesquisar aí. A gente tem o nosso canal de comunicação, um deles é um canal no Discord, e a gente recebe muito comentário lá, até mais que por e-mail. De contato das pessoas. Então você vê que realmente os gamers estão muito ligados nisso. E enfim, tem canal para tudo lá e tal, você pode acessar. Outra coisa que você comentou com relação ao perfil. Sim, é verdade que as pessoas de tecnologia tendem a ter um perfil gamer, e hoje é normal numa plataforma tipo a nossa a gente ter os early adopters, que são as pessoas que entram de início, vão ser as pessoas que vão estar mais ligadas ali àquele universo, né? Que vem o Ed no YouTube e fala, pô, deixa eu testar isso aqui, por exemplo, né? Legal e tal. Então, assim, é natural, eu acredito, para esse início, e de fato a gente sente isso, que os early adopters são pessoas que estão mais ligadas a desenvolvimento. A gente tem muito usuário que você vê que... enfim, a gente obviamente pega aqui e faz pesquisa. Quem que é esse cara que gastou dinheiro aqui? Vamos ver, vamos descobrir e tal. A gente vai olhando assim para poder tentar mapear, né? E aí a gente vê muito, desenvolvedor de Android, desenvolvedor de não sei o quê. Então, assim, você consegue... E a gente vai criando nosso mapa, a gente tem muito esse tipo de... Tem notado isso realmente de forma frequente. Luiz, mais uma pergunta aqui, do Igor Campos. Não sei se você já falou, Luiz, mas a Cheryl opera com games em quais plataformas? iOS, PlayStation, PC? Legal. Uma das coisas que era a grande visão da Shell, e muita gente falou que a gente era louco de pensar assim inicialmente, que é o seguinte, muita gente joga no PC, principalmente os gamers mais prós, né? A galera mais dedicada, de fato. Os casuais, às vezes, tem alguns prós mais no console, mas a maioria dos casuais é mobile, etc. E aí, quando a gente pensou numa plataforma para conectar as pessoas, a gente falou, pô, vamos fazer um aplicativo. E aí, de cara, veio a pergunta, mas como assim um aplicativo? Os gamers pros, o nosso mercado de nicho inicial, tá no PC. Faz mais sentido fazer um web app. E aí que veio
um pouco a visão, que é a questão do seguinte, gente, você joga no PC, mas todo o resto você faz no celular. Todo o resto. Então não faz sentido a gente não estar no celular de cara. E por isso a gente decidiu lançar iOS e Android, a gente está nas duas plataformas, exclusivamente nelas inicialmente, que é o que você está carregando como parte do seu corpo ali o tempo inteiro, basicamente, para poder gerar essa interação e você conseguir ter acesso ali a pessoas que tenham interesses comuns de forma muito rápida. A gente ainda, como plataforma, não está conectada direto no game. Então, por exemplo, se você quer jogar comigo, você vai me adicionar no Shell, você vai me encontrar no Shell, igual você encontra alguém aleatório no Fortnite, você vai encontrar o Luiz, mas você vai ver o nome dele, o perfil, se a galera gosta de jogar com ele ou não e tal, para a gente tentar criar todo esse, como se fosse um perfil do usuário Luiz e não do gamer Luiz de Fortnite, entendeu? A gente quer criar o usuário para qualquer game, eu sou um cara legal, independente se eu sou bom ou não naquele jogo, entendeu? E aí você começa a limar um pouco aquela questão da toxicidade, etc. Então você vai conectar comigo, a gente vai conversar ali no match, vai ter um chat, e aí eu vou te passar meu ID e você vai me adicionar manualmente, isso é como está funcionando o beta agora, enfim. Tem outras coisas lá que dá para fazer também dentro da plataforma. Obviamente, no futuro, uma das coisas que a gente tem na visão é a gente ter uma integração completa via API ou qualquer coisa, enfim, qualquer forma que seja possível, de uma vez que você me adicionou ali para jogar Fortnite, você já é meu amigo no Fortnite e a gente já está jogando junto. Isso demanda, obviamente, muito trabalho, muito recurso, dinheiro, etc. E outras coisas, mas a gente acredita que a gente vai chegar lá. Eu acho que, sim. Então, hoje, Android e iOS exclusivamente, porém, a gente está com, se não me engano, 6 jogos na opção Quick Match, que é, ou seja, você encontrar alguém naquela hora para jogar com você, e por volta de 12 jogos na opção de criar um grupo. Ou seja, você pode criar um grupo daquele jogo, vai estar lá a figurinha dele, e aí as pessoas vão entrando, grupos até de 10 pessoas. E o legal que a gente criou dessa solução é o seguinte, que hoje você tem uma certa dificuldade, por exemplo, um streamer muito grande quer jogar com o seu público. E aí, essa era uma das coisas da visão da Shewa. Como que eu facilito isso para esse cara? Hoje ele tem que ir no chat da Twitch ou no chat do stream e fica 1 milhão de pessoas, não sei se vocês já acompanharam esses chats, mas é impossível acompanhar esses negócios, ficam rodando ali, aí você tem que mandar dinheiro, super chat para poder prestar atenção no que você fez, no que você escreveu. E acaba sendo um negócio meio uma bagunça. E a gente falou assim, não, vamos criar a opção do cara criar, ou da menina criar ali um grupo dentro da Shewa, e as pessoas vão entrando e vão enfileirando. E a gente cria uma fila para poder jogar com aquele streamer. E aí a gente organiza essas pessoas em filas. Basta você logar e entrar e a gente cria uma fila ali fora. Então hoje você pode criar um grupo de 10 pessoas e organizar uma fila de infinitas pessoas fora, na qual você tem total controle de quem entra, quem sai. Você pode criar um grupo pago ou não, ou seja, pode ser, eu quero R$5 para jogar, todo mundo que for jogar comigo, eu vou doar aqui para as mães da favela, a gente fez um evento desse recentemente, entendeu? Então todo mundo vai pagando, vai entrando no grupo e aí vai ficando na fila, enfim, circulando aquela fila ali. Você pode voltar para ela ou não. A gente criou um formato também que é tipo, igual você vai em parque de diversão e tem a fila rápida, tem os Fast Passes lá, a gente criou esse formato também para poder jogar com streamer. Então você pode pagar para meio que pular uma parte da fila, então tem esse Fast Pass ali dentro, tudo isso pensando nesse mercado de os streamers maiores organizarem e engajarem mais com o seu público. Isso acabou gerando um feedback muito positivo dos streamers que a gente testou esse formato, porque eles sentiram um engajamento maior com o público, cresceu assim 20% a 30% em termos de engajamento com o público deles nas lives que eles fizeram usando o app, então virou meio que um ponto de venda e também uma ferramenta de aquisição de usuário para a gente muito boa. Então, pessoal, estamos chegando aqui próximo de 7 da noite, queria saber de vocês se já estamos chegando à conclusão, né, desse webinar. Tem mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Um ponto que vocês queiram ressaltar? Bom, acho que não, né? Fernanda Reis mandou aqui. Tá. Não, só de brincadeira. Cadê o coche? O coach. Queremos ver as lives aí. Deixa eu ver se ele vai vir. Não, ele tá dormindo. Busca ele lá, a Mari vai buscar ele. Então, enfim, se tem alguém, eu tenho um canal com a Nilce Leão, mas se tem alguém famoso na minha casa, de fato, é meu cachorro. Ele tem mais de 50 mil seguidores no Instagram e aqui, ó, e é super famoso e engajado com o público. Cadê? Mostra aí pra gente. Ai, meu Deus.
Enfim, Ah, então a que gente lindo. está terminando aqui o evento com o Cotito. Que lindo! Tá aqui. Ele é a celebridade aqui de casa. E ele é gamer também. Depois vocês podem ver as fotos dele lá no Instagram. Mas é isso, gente. Assim, Ó, a maioria do pessoal tá agradecendo aqui. E só a Brenda pediu, se você pudesse colocar o link do Discord, por favor, aqui no chat. Você sabe qual é o link? Coloco agora. Você podia até aproveitar e já botar o link da sua empresa também. Coloco sim. Pode deixar. Só dar uma olhadinha. Deixa eu só copiar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Cadê o chat aqui? Bom, gente, enquanto eu tô então, compartilhando minha tela. link. É porque eu tô compartilhando minha tela. Deixa eu parar aqui. Ah, tá. Foi. Foi? Foi. Tá, então aqui o Discord e eu vou botar da Cheryl também. Tá. Por favor. Gente, mas sim, obrigado. Fiquem à vontade, por favor, super obrigado mesmo por participar. Fiquem à vontade para entrar em contato via LinkedIn. Então, meus contatos estão todos lá, Instagram ou lá no Financeiro, onde vocês quiserem. Foi super prazer falar para todo mundo. Espero que tenha sido válido, espero que vocês tenham gostado. E, enfim, tô sempre... tô no TikTok também, o Financeiro, inclusive, e vou fazer um jabá aqui no final, claro. O seguinte, a gente foi convidado pelo TikTok, eu e a Nilce, para poder abrir um canal lá e criar um canal para o Financeiro, e a gente vai fazer uma live no dia 17 falando sobre finanças. A gente vai falar sobre pirâmide financeira no TikTok. Vai ser uma live eu e a Nilce, a gente conversando sobre isso. Então, fiquem ligados e seguem a gente lá também. O Cotito também tem TikTok. Mas é isso. Então, gente, como a gente está acabando aqui o encerramento, né? Primeiro, queria agradecer a participação de todos, especialmente do Luiz, né, ter aceitado esse desafio. Como a Gabriela Pizzaia já colocou aqui, nossa coordenadora de projetos aqui no Latin Cover, a gente está com essa série, né, do LCBN Adapt, que é Latin Canadian Business Network, e é toda quinta-feira, às 6 da tarde, e a gente já está acabando esse português webinar agora no final de junho. Mas a próxima quinta-feira vai ser um em espanhol, falando dos desafios das mulheres empreendedoras, desafios de trajetória de uma empresária aqui de sucesso, né, em Vancouver. No dia 25 de junho, a gente vai ter uma palestra com o Henrique Alves de Castro, também em português, sobre os skills e sucesso profissionais na década de 2020. Então, eu faço esse convite a todos vocês também, a seguir no Latin Cover nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. E também avisar que esse webinar de hoje vai ficar gravado no YouTube. Tá bom, gente? Eu dou só uma dica final, que a gente tem o nosso website, então tem até da Latin Cover ou da LCBN, /events, e lá você pode checar todos os eventos que estão vindo na semana e 90% são de graça, então vocês podem ver quais que você se identifica mais e participar. E agradeço de novo muito a sua presença, Luiz, foi muito bacana esse workshop. Bom. E principalmente, assim, eu não sou uma pessoa muito ligada a game, então eu consegui entender um pouquinho mais. Legal. E até ficar mais curiosa sobre isso. Vamos e agradeço mais, a presença então. Sempre, de todos. Sim, estou sempre à disposição. Obrigado, tá? Obrigada, agradeço. Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigada, gente. Tchau, boa noite. Ótima noite para todos.